Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo do 5º ano C da Escola Maria Elza. Daremos continuidade à nossa disciplina de português das páginas 16 a 20. Estudo da língua, pronomes. Neste capítulo, estudaremos alguns tipos de pronomes. Deste modo, você ficará sabendo como eles são importantes na elaboração de um texto bem escrito. Para isso, releia alguns trechos do texto e responda as questões. Texto 1. A Lili podia esquecer o time e sem o time ela ia ficar tão jururu que nunca mais ia brincar de nada. Texto 2. A menina comprou e levou para casa. Quando a Lili e outras amigas foram brincar no seu quarto, junto com o novo cachorro, puxa, suas panelinhas foram muito elogiadas. Aí nós temos alguns exercícios. E lá embaixo, que fala as palavras ela, seu, suas, são pronomes. Então, aqui embaixo, na página 16, tem a definição de pronome. Então, pronomes são palavras que acompanham ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Então, o pronome ele sempre procura substituir o nome, para não ficar repetitivo. Por exemplo, aí no texto da Lili, se fosse ficar falando só a Lili fez, a Lili chegou, a Lili brincou, então sempre usando Lili, ia ficar um texto cansativo, uma leitura cansada, uma leitura até estressante. Então o pronome ele vai servindo para substituir um nome. Então substitui Lili por ela, na hora que ela vai falar, eu. Então sempre vai trocando, para o texto então ficar um texto coeso, um texto correto, sem repetições então do nome. Passando à página seguinte, página 17, temos aí também os exercícios, a continuidade dos exercícios. Veja os pronomes a seguir e utilize-os para completar o poema. Atente-se aos verbos que antecedem e os substantivos também. Atenção, eles podem se repetir. Então, aqui nesse retângulo vermelho, nós vemos diversos pronomes. Eu, mim, minha, ela, me, ela, nós, lá, elas, me, te, meus, nos. E o poema é O Mundo das Bonecas. Então, aí na apostila de vocês, tem O Mundo das Bonecas, inicia-se com Laurinha, tem um espaço, boneca de pano. Então, você vai ver qual pronome que vai se adequar a essa frase, tá? Então, tem que ser um pronome que combine, que faça sentido, E continua nas demais estrofes do poema os espaços em branco para estar sendo completados com os pronomes adequados aí que estão no retângulo vermelho, tá? Então, façam a leitura, pensem direitinho, se vai ficar combinando, se vai ter sentido, a frase, para poder substituir e colocar, então, completar aí com os pronomes, tá? Aí na página seguinte, nós temos o exercício 2. Leia o texto a seguir. Lili brincava de casinha com as suas amigas. Lili e suas amigas estavam satisfeitas com a casinha inventada, que foi criação de Lili e suas amigas. Lili e suas amigas conversavam entre Lili e as amigas sobre o que pensavam as bonecas. A casinha era diferente e divertida.
Lili e suas amigas inventaram a casinha para a brincadeira ficar criativa. E Lili e suas amigas ficaram surpreendidas com o resultado. Lili e suas amigas brincaram até enjoar. Então, na letra A, ele fala: você acha que o texto está bem escrito? Justifique sua resposta. Então, baseado no que eu falei, né, sobre a questão do pronome, de substituir nome, será que fica uma leitura adequada, correta, gostosa de ouvir? Ou será que está um texto bem escrito? Será que está um texto mal escrito, né, assim, repetitivo, tal? Deem uma pensada e justifiquem a resposta. Na letra B, ele propõe o seguinte: reescreva o texto fazendo as adequações necessárias. Substitua ou exclua as palavras que forem desnecessárias. Então, vocês vão escrever o texto, olhando lá no exercício 2, lá no retângulo vermelho, e vão procurar substituir o que estiver sendo muito repetitivo, né, por pronomes adequados, ou até mesmo excluir o que for desnecessário. Aí o seguinte, na página 19, continua mais exercícios, né? Leia a seguinte frase: a gente gosta de comprar livros e revistas. Aí no exercício A, que pronome poderia substituir a expressão destacada? Qual expressão destacada? A gente, né? Lá do retângulo vermelho. Então, que pronome poderia substituir a expressão destacada, sem modificar o sentido da frase? Eles, eu ou nós? Qual desses três pronomes, né, poderia substituir lá a palavra destacada sem modificar a frase? Letra B. Escreva a frase acima, né, a mesma frase lá de cima do retângulo vermelho, empregando o pronome que você escolheu para deixar no lugar da expressão agente. Para isso, faça as alterações que achar necessárias. Então, tem que ver se o pronome que você escolheu é o adequado, se ele está no tempo certo, se o verbo está no tempo certo. Então, a frase toda tem que ficar, né, tendo sentido, tá bom? Exercício 4. Quando empregamos pronomes como seu, nosso, teu, minha, queremos dizer que algo pertence a alguém, pois essas palavras indicam posse. Mas será que as palavras seu e nossa sempre indicam posse? Leia as frases abaixo e assinale em qual delas os pronomes indicam posse. Então, posse quer dizer, né, que é meu, se é uma coisa minha, né, eu tenho posse disso. Ou se é de alguém, ele tem posse. Então, tem que verificar em que sentido. Então, vocês vão ler essas 4 frases. O seu computador precisa de uns acessórios mais modernos. A outra: nossa, quanta coisa linda há nessa loja. A próxima: seu Rubens vendeu o carro velho. E a última: a nossa família gosta de economizar durante o ano para poder viajar nas férias. Então, qual desses 4, né, são pronomes que indicam posse? Aqui falam, né, converse com os colegas, explique o que as palavras seu e nossa indicam nas demais frases. Mas procurem aí, então, fazer vocês aí na casa mesmo. E na página 20, que daí a gente vai parar aqui, que essa unidade é um pouquinho grande. Página 20, tem um texto que fala: que susto! João adora ir ao supermercado no final de semana com a esposa. Um dia desses, João estava vendo uns produtos na prateleira. Distraído, e alguém pegou por engano o carrinho de compras de João. A mulher de João, ao ver a cara de desespero de João, quase morreu de rir. Sorte que logo o carrinho foi devolvido e João pôde voltar às compras. Aí, mesma coisa, exercício A. O que torna o texto cansativo e repetitivo? Vocês vão pensar, leia o texto 2 vezes, pensem direitinho e colocar o que torna. E a letra B, reescreva o texto substituindo os substantivos excessivamente repetidos por pronomes. Se desejar, faça essa atividade em dupla. Como não estamos na nossa
escola, né, em aula presencial, nós vamos fazer aí onde estamos mesmo, na nossa casa. Mas vamos então substituir os pronomes, né, para dentro do que está pedindo aí, tirando os substantivos excessivamente repetidos, tá bom? Então, pessoal, lembrando sempre que o pronome ele substitui o nome, né? Ele deixa a frase mais com sentido, sem repetição, né? Sem ficar um texto enjoativo, sem ficar um texto cansativo, né? Então, palavras que acompanham ou substituem os nomes são, então, os pronomes. Leiam as atividades desde a página 16, né, até a página 20, com muita calma, né? Ouçam essa explicação, né? Procurem estar então fazendo de forma tranquila, de forma correta, o mais correto possível. Se tiver dúvida, o professor está online para auxiliá-los. E depois de feitas essas atividades, postem fotos legíveis e enviem ao seu professor. Tenham todos uma boa aula e até a próxima.